Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa ilustre, um empresário, o Érico Casarano. Enrico Casarano. Enrico Casarano. Italiano isso? Italiano, meus pais italianos, sou filho de italianos. Italiano. Ele é sócio-diretor da EC Money Assessoria Empresarial, formado em contabilidade e administração de empresa, pós-graduado em finanças, mais de 30 anos de experiência em controladoria financeira. Foi diretor financeiro de empresas multinacional, trade, implantação de startups e franquias. É isso, Érico? Exatamente. A empresa é a Equinomei Money. Isso, EC Money. EC Money. Isso, Grana. Exatamente. São as iniciais do meu nome. Seja muito Money, bem-vindo. muito obrigado. São 30 anos, como você falou. Na verdade, nós temos colaboradores também com a mesma experiência, inclusive com certificação de perícia judicial, então muito confortável para dar algumas dicas. E agradecer a oportunidade, né, ao jornal de estar aqui tendo esse momento de utilidade pública e contribuir um pouquinho com os nossos conhecimentos. Uhum. A ideia principal foi te chamar porque nós estamos nessa época de final de ano, né? E 13º salário, volume de compras aumentando, né? E muitos problemas de golpes em redes sociais e tal. E a gente te chamou aqui para dar algumas dicas aí para a população, né? A princípio, o usuário comum, né? O não empresário, mas nós vamos também falar de empresas. E o senhor está falando algumas dicas, né? Como começou essa ideia de ajudar as pessoas e empresas? Exatamente, Carlos. Eu acho que hoje nós somos na rua assaltados à mão armada e em casa nós estamos sendo assaltados à internet armada, né? Então tudo começou, na verdade, que meu pai era um pequeno empresário e a gente sempre teve aquela vontade de ajudar, né? Ainda muito jovem, eu comecei colegial técnico. E com a minha primeira calculadora financeira, eu comecei a saltar os olhos, né, justamente no efeito de contribuir com o meu pai, que era imigrante italiano, e tinha muita dificuldade com tributos, cálculo de juros, né? E meu pai me deixou uma experiência enorme, né? Foi a minha referência, é minha referência até hoje, mas uma palavra fez muito sentido desde os primórdios, né? Falou, filho, sempre numa operação financeira, tenha sempre em mente desconfiança. Eu acho que em se tratando de fraudes, a palavra desconfiança ela precisa estar no seu mantra, né? No seu viés de entender cada situação. Em um dado momento da minha vida, ainda muito jovem, como eu estava dizendo, com a calculadora financeira, né? Eu me deparei numa loja. Você já foi fazer aquele financiamento na loja onde o vendedor te oferece aquele financiamento? Você vai financiar um veículo, ou uma geladeira, ou qualquer outro produto. Então ele te oferece um desconto, né? E depois ele te oferece uma taxa de juros, um parcelamento. Exato. E ouvindo lá aquela senhora, né, que não tinha condição e ela olhou exatamente pelo valor, né, da parcela, não pelo cálculo de juros, né? Então o oportunista, né, ele se aproveita dessa situação. Mas aí você pode me perguntar, né, Henrico, mas nem todo mundo sabe matemática financeira ou tem calculadora financeira, né? Então é uma dica, eu acho muito legal. Existe uma calculadora chamada Calculadora do Cidadão. Calculadora do Cidadão. Do Cidadão. É oferecida pelo Banco Central. É gratuito. É o app, procura no app do Pode celular? Procurar no seu Play Store, né? Eu acho que todo mundo deveria ter essa calculadora. Ela é de fácil manuseio, você não precisa inserir nenhum tipo de cálculo, né? Basta baixar o aplicativo e no momento que você for fazer um financiamento, né? Adquirir algum bem, né?
que esteja sendo parcelado, você entra com essa informação, o valor que está... O valor que você está... O valor, a taxa de juros justamente que o vendedor te passou, a quantidade de prestações e automaticamente ele vai te dar o valor da parcela. Então, o que é legal nisso? É exatamente você conferir se aquela taxa é realmente a que ele expressou, né? A devida, né? Se não há nenhuma má-fé, né? Porque tem muitos vendedores que são oportunistas e eles realmente tratam de uma maneira habilidosa exatamente para convencer a pessoa a adquirir aquele bem ou serviço de forma estratégica. Então, é sempre bom a gente estar antenado, ligado, exatamente para conferir esses cálculos. Uma coisa bem legal também dessa calculadora é exatamente se você for fazer uma aplicação, né? A calculadora já traz essa informação de CDI, né? Que é muito complexo, às vezes, buscar esses índices. Então, ela já traz um default exatamente do aplicativo. Então, você entra com essa informação e você vai ter a taxa de juros ou o CDI aplicado, percentual. Fácil manuseio, é muito pouco divulgada essa calculadora, é gratuito, é de um órgão público, né? Banco Confiável, Central, né? Confiável, e eu acho que vai ajudar muito o cidadão brasileiro. Por isso que ela chama calculadora do cidadão. E esse financiamento, esse parcelamento de bens, né, que normalmente a gente vê comum em lojas aí, o cara coloca lá só o valor da parcela, né? E o valor do produto ele coloca bem pequenininho, para parecer que, vamos supor, é R$150 por mês. Só que o cara vai pagar isso 3 anos, pô. Pagar uma televisão 3 anos. Ele nem terminou de pagar, a televisão já tá dando problema. É verdade, Carlos. Alguns amigos já me procuraram, né? Dizendo, Henrique, comprei um veículo, né? O vendedor disse uma taxa de juros, mas eu tô fazendo uma conta aqui, eu tô pagando 2 automóveis, né? Então. E agora teve uma alteração da taxa Selic e alteraram o valor. Então, precisa estar atento nas cláusulas contratuais, justamente para não ter essas margens. Essas letrinhas são realmente complexas, né? Mas, de alguma forma, é sempre na hora de assinar o contrato, checar direitinho para não ficar vulnerável a essas situações. E tem também, nesses casos, aqueles aditivos que eles colocam, né? Seguro, mais algumas outras coisinhas que você nem sabe que está ali. E, de repente, você está pagando seguro, que é seguro para o banco, na verdade. Se você não quitar o bem, o banco tem lá seu seguro. Acontece. Mais do que vender, às vezes, um produto, o vendedor quer sempre empurrar todo o arsenal de acessórios, né? Seguros, que faz parte do leque de parceiros deles, mas você não é obrigado, né? Existe aí a defesa do consumidor, você fala, não, isso eu não quero, estou só adquirindo o produto e os demais serviços eu vou buscar externamente. Legal. Ô, Henrico, hoje em dia, quais são os golpes financeiros mais comuns? São vários golpes, né, Carlos? Nós estamos cercados aí eu fui vítima de um golpe aí, golpistas, mas nem vou tocar no oportunistas, né? Mas segundo a Febraban, os golpes mais comuns são cartão de crédito, né? As ligações telefônicas, né? Tentando extorquir cadastros, informações, né? E o WhatsApp, né? Esse daí tá cheio, direto né? recebendo. Nossa, é complicado. Acho que quem nunca recebeu, né? O WhatsApp clonado aí pedindo dinheiro. Eu acho que a maior dica para isso, Carlos, por mais que seja um parente, né? Eu acho que é sempre importante ter o contato visual. Então, se você recebeu uma mensagem, olha, estou aqui no hospital, estou aqui na biblioteca precisando comprar um livro, mãe, me manda um dinheiro, me manda um valor, estou aqui. Tenha sempre exatamente a palavra da desconfiança, né? Poxa, liga, faz uma vídeo, né? Liga para a pessoa, certamente se ela atender o vídeo, você sabe que é seu filho, tá tudo certo. Se não atendeu, começa a já ter uma desconfiança, né? Pergunta a localização, estou no hospital, manda a localização, poxa, aparece o presídio. Complicado, verdade, né, Carlos? Verdade. Então, eu acho que ter essa desconfiança e a confirmação para poder ter. Mas no mundo todo, o cartão de crédito eu acho que é o efeito mais preocupante, né? Hoje nós temos
vários golpistas que te mandam links, né? Aliás, muito cuidado quando você for acessar um link, né? Ele pode trazer arquivos que vão abrir telas exatamente para extorquir dinheiro, para colher as suas informações, seus dados pessoais, né? O cartão de crédito, eu acho que uma dica muito legal, né, para os nossos ouvintes. Hoje existe o cartão virtual, né? Você tem a opção, procure a sua instituição bancária, você tem uma opção de cartão virtual que pode ser vinculado ou não ao seu cartão físico. Então, se você for fazer uma compra, para que aquela informação do cartão não fique registrada No site que você de uma comprou. maneira que ele possa, né, utilizar, alguém roubar essas informações, né? Faça um cartão virtual, né? Ele vai te ajudar exatamente nessa compra, porque ele finaliza tão logo você conclua a compra, né? Te dá uma segurança. Ele só serve para uma compra. Só serve para uma compra. Se quiser fazer outra, você vai e faz Você outra. tem que fazer o outro cartão virtual. Existem hoje cartões virtuais que você consegue fazer o recorrente. Imagina aquela compra que você fez de serviço, que você tem o desconto todo mês. Então, você pode ter um cartão e oferecer essa condição. O cartão também, eu acho que é uma coisa muito legal, uma dica muito bacana, eles mandam também aquela informação via MSN, né? Isso, manda. Então você consegue confirmar. Então, se alguém clonou, você perdeu o cartão na primeira compra, você vai receber a informação pelo seu celular e já vai te servir de alerta para você procurar a instituição e poder já bloquear. Eu já recebi mensagem, talvez você também, quem está nos vendo, eu já recebi mensagem no cartão, no MSN, dizendo assim, foi feita uma compra de R$1.000, a compra foi aprovada, se houver dúvida, clique no link. Só que a minha questão foi que me mandaram do Banco Itaú, se eu não me engano. Então mandou de um banco que eu não tenho conta. Aí eu entrei em desconfiança, falei, não é possível. Já salta não os tenho olhos. conta né? no Banco Itaú. Mas vamos supor que ele tivesse acertado o meu banco, né? Que eu tenho conta num banco. Tivesse acertado o meu banco. Talvez eu entrasse lá e falava, então, usando o meu cartão, e tinha um link, quer dizer, esse link devia ser já o aplicativo dele lá para invadir o Exatamente, celular. te vem a invasão do celular, do seu computador. Você entendeu, né? Por exemplo, sei lá, se a sua conta é do Itaú, o cara te manda isso daí, você olha e fala, não fiz compra nenhuma. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu vou clicar no link para ver o que fizeram lá no meu banco. Só que o link não tem nada a ver com o banco. O que é importante, Carlos, o primeiro passo é você ligar para o seu banco, para a sua instituição financeira, exatamente, e confirmar isso, né? Porque por mais que te mandem uma ligação ou um número, tenha sempre a desconfiança. Você tem o contato da sua agência, liga para o seu gerente, esclarece isso. Caiu num golpe, quais são os passos que você deve ter, né? Primeira coisa, ligar para o banco, informar a situação, por mais que você caiu, serve de orientação a outras pessoas, né? Isso eu acho que é um dado importante. Depois, você precisa colher todas as informações que fizeram parte do golpe, né? O link, a imagem, o acesso, a pessoa, enfim, o golpe em si, exatamente para que você possa registrar um boletim de ocorrência e transmitir isso às autoridades, né? E fazer jus aos seus direitos. Se você recebeu também um golpe, veja, existem situações que você fica vulnerável e não consegue responder exatamente naquele momento, né? Mas imagina uma clonagem de um cartão. Essa clonagem, o banco precisa te ressarcir. Então, o direito de consumidor também permite você barganhar com o banco justamente porque você não tem culpa do seu cartão ter sido clonado. Né? Então, tenha sempre as informações de seu conhecimento para que você possa ter segurança das suas informações. Eu tive aqui com um delegado do DISE, né? Ele estava falando um pouco sobre esses roubos de celular, né? E diz que o cara, em menos de uma hora, consegue esvaziar sua conta, fazer tudo. Aí eu falei, mas o meu, por exemplo, né, ele tem confirmação em 2 etapas. Ele falou, isso não quer dizer nada para esses caras, porque eles têm tecnologia para destravar qualquer tipo de trava, facial, não interessa. Né, digital, eles conseguem entrar
e em 1 hora ele consegue esvaziar sua conta, fazer empréstimo, tudo. Você contribui com essas informações, né? Sempre ajudando a população a ter esse conglomerado de informações, recebendo autoridades aqui. Nós realmente estamos sujeitos a pessoas de extrema inteligência. Entenda que quando se trata de golpe cibernético, não é aquele marginal que te encosta a arma, passa o dinheiro e tudo. Não, ele tem toda uma estratégia, uma inteligência de persuasão, de equipamento, de tecnologia. São empresas associadas a facções que têm toda uma estrutura financeira que vai trabalhar isso dentro do seu computador, dentro do seu celular, da sua inteligência, para arrancar as informações necessárias para te dar um golpe. Eu já me deparei com situações que o hacker, né, ele montou a tela igualzinha, idêntica a um banco. Né? Então, quando você abre o link, nesse link falso, você acha que está no seu banco. Igualzinho o original. Igualzinho, e você vai acessar, deixa eu ver o saldo. E ali ele pede a sua primeira senha, pede para você repetir a senha, e ali ele está colhendo aquelas informações. Então, qual a dica importante quando você for acessar um site desse patamar? Né? A instituição financeira, ela tem a sua certificação digital. E ela tem um código, né, que permite ela ter um cadeado. Então, quando você acessa uma instituição bancária, se não aparecer aquele cadeado ali no site, né, de acesso, salte os olhos, tem alguma coisa errada. Eu nunca olhei esse cadeado, cara. Observe, tô sendo sincero. Todos os bancos. Nunca olhei cadeado nenhum. Todos os bancos têm um cadeado naquele www. Exatamente. Vai aparecer um cadeadinho, um símbolo mesmo de cadeado. Atente a isso. Se não aparecer esse cadeado, é um site comercial, é um site fraudulento e com o objetivo de lojas, eu já vi muitas coisas, né? Lojas Marisa, eu já vi. Assim que você olha no site, você olha, tá meio estranho esse Loja Marisa aqui, tá meio esquisito. É, né? Muito estranho. Você percebe que tem alguma coisa diferente. Exatamente. E o golpista, eles despendem um tempo enorme em montar toda essa estrutura tecnológica, né? Uma pena, ele poderia estar focando para o bem, mas foi para o lado mal. Importante. Exatamente. Mas fique atento. Qual é a dica para essa situação? Né? Se você está fazendo uma compra na internet, né? Verifique sempre se tem o CNPJ da empresa, né? E consultar, né? E consultar. A empresa precisa ter endereço, precisa ter CNPJ, até que não seja um golpe, mas tenha atraso na entrega, né? Quantas pessoas não compraram um celular e receberam tijolo, né? Não é verdade? Depois que você se dá conta, e agora? Vou cobrar de quem? Né? Não existe a empresa. Não tem um saque, não tem um telefone, não tem um endereço, não tem nada. Então é importante ter. Meio a essas informações, né? Poxa, eles pedem todas as informações para a gente, não pede? Você precisa dar de nascimento, CPF, tal. Você também precisa saber de quem você está comprando. Até porque se tiver alguma anomalia, permite você consultar, né, exatamente a idoneidade dessa empresa, né? Consultar um Serasa, consultar as informações de quem são os responsáveis por essa empresa, ver se não tem pendências, né? Para que você possa ter exatamente essa credibilidade de comprar e ficar seguro, né? Eu tenho... Quando eu tenho alguma desconfiança de alguma empresa, eu já faço há muito tempo. Eu coloco o nome da empresa lá no Reclame Aqui. Exatamente. Que aí você tem lá o perfil, se tem muita reclamação. E até pode ter reclamação, mas que tenha respondido, né? Que tenha resolvido, né? Porque você fala, que empresa gigante que não teve reclamação. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, Todas Casas Bahia, Marisa, empresa grande tem reclamação. Tem gente que se sentiu lesado pela empresa. E ele vai colocar lá, mas aí se acompanhando você vê que tem uma resposta. Sim, tem uma resposta. Viagens aéreas, quantas pessoas, né, não compram viagens e de alguma forma não acontece aquilo. É que o golpista em si, ele não está preocupado com essa parte, né? Ele está preocupado exatamente em captar o seu valor e depois ele não vai dar resposta nenhuma, nem tão pouco, né? Ele troca o site, troca todas essas informações e vai buscar outro para poder extorquir. A dica principal em relação a esses golpes financeiros comuns, né,
é desconfiar. Sempre. Desconfiança, sempre. Sempre que você tiver alguma situação pertinente a uma compra que exija o recurso muito rapidamente, porque o golpista, ele tem sempre na estratégia dele arrancar esse recurso como uma oportunidade exclusiva. Olha, aproveite, ou é agora, já tem outro, né? Faça já a transferência, faça o depósito, o Pix, senão você vai perder. Então, aquele anseio de se fazer um bom negócio, muitas vezes, né, você está caindo puramente num golpe. Esses dias eu estava procurando um produto e eu achei na Shopee uma TV, acho que 55 polegadas, por 590 reais. Eu olhei aquilo e falei, meu, na Shopee não é possível. Aí entrei no local onde é o vendedor, né, que aparece a loja do cara. Sim. Né? Meu, tinha geladeira de 500 reais. TV de 500 reais. Falei, e engraçado que os valores eram tipo 449. A TV, 440, tudo era 449. Eu falei, meu, como que alguém vai comprar um negócio desse? É que tá claro que isso daí é um golpe. Ah, mas tá na Shopee. Meu, Shopee não vai estar nem aí. E às vezes é um site dublê, né, que a gente chama, e não é de origem, né, Você vê lista. que é uma diferença absurda, né? Tá bom, diferente de 200 reais entre uma loja e outra, beleza. Mas um negócio de 4 mil, o cara me pedindo 500. E perceba que sempre o pagamento é à vista. É à né? vista. Você tem que pagar primeiro para depois receber o produto e olhe lá se, né, o que você vai receber de fato. Né? É complicado. Né? E no meio empresarial, tem muito golpe, fraude também ou não? Existem bastante, Carlos. Nós temos em nossa equipe, como eu disse, né, colaboradores com certificação de perícia judicial. A gente se depara com inúmeras situações. É lógico que no meio empresarial tudo é mais complexo, né? As empresas também utilizam sites de proteção, né? Firewall, exatamente bloqueando essas situações. Mas a gente percebe que no meio empresarial tem sempre um participante interno, né? Um colaborador da empresa que acaba se contaminando, né? E acaba oferecendo abertura, né, de portas dentro da situação da empresa, exatamente para que o golpista tenha acesso às informações, adentre as informações financeiras e possa fazer isso e extorquir da empresa. A gente já se deparou com várias situações, mas eu posso citar aqui algumas, até com o objetivo de ajudar também a pequenos e médios empresários, né? A gente já viu muita coisa, por exemplo, com boletos bancários, né? Que acontece também para nós consumidores. Pessoas comuns, né? recebem boleto que não sabe do que é. Exatamente, você não sabe exatamente se é devido àquele boleto. Então, qual é a estratégia do golpista, né? Ele pega exatamente o número bancário, troca por esse número que vem normalmente acima do código de barra, insere um número bancário que permita que esse valor seja direcionado à conta dele, e a hora que você se deu conta foi exatamente para outra pessoa, não aquela que te cedeu a mercadoria ou o serviço. Qual é a dica interessante para isso? Né? Sempre que você receber um boleto bancário, observe no número, né, que vem acompanhado no seu código de barra, sempre as iniciais são do banco portador. Né? Todos os bancos têm uma numeração. Banco Bradesco 237, Santander 033, ele vai iniciar exatamente com o número do portador. Você consegue consultar isso na internet e verificar se o banco é a mesmo daquele que aparece no boleto. Os números iniciais. Os números iniciais. Você copia, vai lá na internet e vê que banco é. Que banco é. E o final do número bancário é sempre o valor do título. Entendi. Então, se você paga um valor que você já sabe que é aquele valor, né, habitual, no número bancário, os últimos números correspondem ao valor do boleto. Para entidades e serviço público, o número começa com 8 ou 88. Então, essa é a sacada de você perceber. Se você recebeu um boleto, por exemplo, para se pagar um tributo, né? Normalmente, se começar com um número bancário, alguma coisa está errada. Possivelmente, aquele valor está sendo direcionado a uma pessoa física ou uma empresa fraudulenta. Começa com um número 8. E só o serviço público, né,
e serviços gerais de entidade que vem inicialmente com esse número. Então, você pode observar isso. E no meio empresarial, a gente observa justamente isso. Então, quando tem o pagamento de algum tributo, né, se não começou por com esse número inicial, alguma coisa está errada, né? E a gente já se deparou com algumas situações muito engraçadas, né? Porque a gente pega o documento, observa aquilo lá e vai verificar. Por que acontece com o tributo? Porque a Receita, né, o Estado, de alguma forma, ele leva 5 anos, normalmente, para poder detectar isso e te fazer uma cobrança e te cobrar novamente. E, normalmente, quando ele vai te cobrar, ele não cobra só um título. Ele cobra o montante que você teve da dívida. Então, às vezes, alguns empresários, pela sua dificuldade financeira, pagam um tributo. Esse não deu, o mês que vem deu para pagar, no outro não deu. Então, quando vem o montante da cobrança, ele percebe que alguma coisa está errada. Então, muitos nos contratam exatamente para que a gente possa fazer uma auditoria, e a gente tem muita expertise nisso, colaboradores que já têm uma visão ótica assim, muito eficiente em detectar essa situação. Estou comentando aqui exatamente uma situação de boleto bancário, mas também as empresas se deparam com inúmeras fraudes, inúmeras situações, né, de invasão cibernética, com o objetivo de extorquir cifras no meio financeiro. E normalmente a pessoa que comete o crime, ele é da empresa, ele é um funcionário lá. Bom, meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre fraude de investimento e aplicação financeira. É verdade, essa é uma outra preocupação, né, Carlos? Eu acho que sempre quando a gente fala de investimento, o cliente ele quer sempre fazer aquela melhor aplicação, onde ele possa ter a melhor taxa de juros, né, de remuneração e, sobretudo, segurança, né? Falou em investimento, segurança é uma palavra muito importante, né? E você pode se deparar com alguns golpistas. A gente tem ouvido bastante na mídia, né? Empresas de fomento, empresas de trading que acabam extorquindo esses recursos, criando aquele chamado pirâmide financeira, né? E no final das contas você não tem nenhuma remuneração e tampouco nenhum recurso de volta, você perde o seu dinheiro, né? Então a gente costuma dar algumas dicas extremamente importantes, né? A EC Money também conta com esse serviço, a gente orienta pessoas que querem fazer a melhor aplicação. É lógico que a gente vai entender cada situação, né? Se é mais arrojado, menos arrojado, onde quer investir, qual é a remuneração. É que tem muita grana? O arrojado é aquele que ele não tem muito medo e de alguma forma ele tem tempo e recursos um pouquinho mais expressivos, né? Ele pode deixar a grana lá porque ele tem como sobreviver. Exatamente, ele não vai... Sem aquele dinheiro ele fica... Ele não vai pedir o recurso... Não vai ficar pedindo de volta. Exatamente. Que tem que pagar tem meu sempre aluguel. uma carência, agora eu preciso sacar e tudo isso. Aí... Tem um pênalti, né? Normalmente tem que pagar a taxa. Paga e aí tem problema. Então a gente estuda exatamente esses clientes para orientar. Mas quanto às fraudes, a gente dá dicas bem legais e importantes para ninguém cair em nenhum golpe. Primeira delas é sempre identificar o CNPJ dessa instituição que está oferecendo esse investimento, né? Ter as informações, assim como os bancos também pedem os nossos dados cadastrais, é importante você também saber os dados de quem você está depositando os seus recursos, que muitas vezes você levou a vida toda para juntar aquele dinheiro e depositar nessa empresa. Através desse CNPJ você consegue consultar a idoneidade da empresa, ver se ela não tem reclamação, ver como é que foi a história dela, né? Se não é uma empresa recém-aberta, se ela teve algum tipo de problema. E um dado importante, essa empresa, a gente sempre orienta que ela seja regulamentada pelo Banco Central. O Banco Central, ele oferece um certificado a instituições financeiras, todas precisam ter, e uma vez com essa certificação pelo Banco Central, eles participam de um seguro, né? Que permite em alguma situação, vamos imaginar uma bobagem, você investiu em uma empresa, um banco, esse banco quebrou, né? Então
esse seguro, que é promovido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, ele vai te reembolsar até R$250 mil, né? Então você Desse tem investimento. desse investimento. Se você tem 200 mil, ele vai te reembolsar os 200 mil. Se você tem uma poupança, vamos imaginar, eu tenho uma poupança no valor de R$200 mil. O banco quebrou. Esse fundo vai te reembolsar até R$250 mil. Isso é uma norma no Banco Então, Central. se passar o valor disso aí, você tem que pôr em outro banco. Tem que pôr em outro banco. Então, Tô dando os investidores, conhecedores desse detalhes, eles acabam pulverizando. Não que eu tenha essa grana, mas imagina Sim, assim, né? sempre bom. 250 mil aqui, 250 mil ali e vai indo. Ao invés de ter uma instituição financeira só, Os acaba 500 melhor mil, né? pulverizar um pouquinho mais isso, colocar em cada banco para você ter uma credibilidade e uma segurança melhor dessas aplicações, né? Toda aplicação, de alguma forma, você tem que se munir de informações e acompanhamento, né? Então, alguns investimentos, eles não partem exatamente de conversas verbais, né? Você tem que acompanhar, olha, onde eu estou investindo, né? Qual é a instituição para que eu possa acompanhar? Qual é o índice, né? Seja qual for, né? Você está aplicando numa letra, né? Numa letra de câmbio, então a internet oferece todo esse acompanhamento para que você veja. Eu estou fazendo em um CDB para que você acompanhe as taxas de CDI, essas evoluções, para que você entenda qual é a melhor rentabilidade que você possa ter. Os golpistas, eles estão sempre monitorando isso, porque se você tem dinheiro, você já está sujeito a essa vulnerabilidade. Então, uma vez Ele tem como saber que eu tenho investimentos por aí? O que acontece é sempre pelos aqueles golpes cibernéticos. Então, quando você recebe aquele chamado link, né, que você precisa abrir um arquivo, um link fraudulento, automaticamente ele está escaneando todo o seu computador ou o seu celular. E as nossas informações pessoais, a nossa vida, né, Carlos, praticamente está dentro de um celular ou dentro do computador. Eu costumo dizer que o mouse e o celular é como uma extensão do corpo, né? Já faz parte da nossa vida. A gente não sai de casa sem um celular e o celular sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. As nossas senhas, os nossos saldos, o número telefônico dos outros, as nossas informações, né? O que a gente tem de valores e tudo. E uma vez copiado essas informações, então você está oferecendo um banco de dados farto, né? Um prato cheio para os golpistas poderem acessar e invadir as suas informações com o objetivo de extorquir os seus valores. E essa empresa Equmoney, né, a qual o senhor é o diretor lá, ela faz esse acompanhamento de tudo isso? A gente orienta. Porque eu tenho lá R$500, eu quero investir. Vocês dão essa orientação? Faz o acompanhamento? Sim, damos. Para não cometer o erro de investir em coisa que não... Sim, a gente dá as informações, né? Nós temos uma equipe especializada que acompanha, nós trabalhamos com outros parceiros também, empresas que nos orientam também com a credibilidade, exatamente, porque as empresas, elas têm os seus compromissos e muitas vezes ela tem uma folga de capital, né? Nessa folga de capital, hoje em dia não dá para deixar o valor parado numa conta corrente. Então, às vezes você tem um período muito curto e às vezes um período um pouco mais longo. E dependendo dessas informações, a gente direciona isso a produtos bastante interessantes, onde vão oferecer a melhor rentabilidade ao empresário, à pessoa física. O objetivo é sempre contribuir com essas informações. A Equmoney tem um site, depois, se você puder deixar essas informações, a gente atende todas as empresas, né? Todos os ramos, todas as atividades e todos os empresários que precisam exatamente de pessoas com confiança. Bom, eu caí no golpe, e agora? O que eu faço? Eu acho que estar blindado, né, é o primeiro passo antes de cair num golpe. Mas se você caiu, eu acho que é sempre importante, num primeiro momento, você já avisar a sua instituição financeira, liga imediatamente para o seu banco, avisando do que aconteceu.
O banco ele colhe essas informações, ele vai entender onde é que houve um erro, se foi um erro de sua natureza ou se é algum processo interno do banco, para que ele possa corrigir e evitar que outras pessoas caiam nesse golpe. Feito essa etapa, junte as informações, as imagens, os diálogos, tudo que você tiver em relação ao golpe e faça um boletim de ocorrência. Existem delegacias eletrônicas que vão absorver essa informação e, de alguma forma, elas serão úteis exatamente para a Federação de Bancos, junto com os bancos, encontrarem mecanismos de evolução e poder nos ajudar a evitar esse tipo de coisa, né? E até alguma possível ação, porque às vezes você tem um golpe, tem um oportunista, né? Então às vezes cabe ação, o judiciário também precisa saber de tudo isso que está acontecendo e a gente poder se blindar cada vez mais. Maravilha. Henrico, eu agradeço, né? Tem muita informação. Eu que agradeço, Carlos. Carlos. Tempo aqui falando, né? E como é de costume no nosso canal, eu quero abrir, né, um espaço, não sei se essa câmera tá só essa aqui, quero abrir espaço para você falar com o público, dar alguma orientação aí de fechamento aí para o público que está nos assistindo. Eu acho que, na verdade, é agradecer, né, sempre a Deus, a gente está seguro, com saúde, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, Carlos, pelo convite, participando dessa tarefa que você faz com muito zelo e compromisso, né, de ajudar as pessoas, recebendo aqui autoridades, pessoas que ajudam na segurança e tudo. E nesse meio cibernético a gente também precisa ter preocupações. Então o meu recado é, na verdade, tenha sempre fé, sabedoria, né, respeito ao próximo, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, correta, né? E um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Aí já deu até Feliz Natal. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Aquele abraço. Feliz Obrigado. Natal também aí, né? Vou dar o Feliz Natal, que eu não sei quando nós vamos estar subindo o vídeo. De repente já está no Natal aí. Deus abençoe vocês. Legal. Boas festas. Muito obrigado a todos. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.